Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que Jesus abençoe esta nossa reunião. Vamos, como sempre, colocar a água sobre a mesa para que a espiritualidade a possa magnetizar e logo mais a possamos beber. E iniciamos, como sempre, com uma canção. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Querido amigo, uma vez mais reunimos a nossa família em Teu nome e Te agradecemos a oportunidade de estarmos a compreender a Tua mensagem, de trabalharmos para que essa compreensão seja passada para os nossos dias e que escutes a nossa prece para que nutras no coração dos nossos familiares e amigos
também a paz que nos diz para perseguirmos. Esta é uma oportunidade que não queremos perder e também queremos ser mensageiros desses ensinamentos. Que tenhamos então a clareza, o dom da palavra, mas sobretudo o exemplo para conseguirmos mostrar que é fácil, afinal é fácil. Basta fazer o bem. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, o item 13. Sendo os homens os depositários, os administradores dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas contas severas pelo emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os aplicar senão na sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulte um bem para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se imponha. A beneficência não é senão um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todo o género que elas permitem levar a cabo. E mesmo que elas tirarem algum proveito legítimo, não existiria menos bem, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer que ganhou o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada numa só mão deve ser qual curso de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Ó vós, ricos, que empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso coração será o primeiro a saciar-se nesse rio benfazejo. Vós tereis, nesta vida, os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando tiverdes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nesta parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado não será a imagem dos avarentos, em cujas mãos a riqueza é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é porque naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais a riqueza podia ser aplicada com utilidade para o bem geral. A todos os que podem dar, muito ou pouco, direi então, dai esmola quando for preciso, mas sempre que possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, o item 12, Beneficência. Os interesses terrenos levam muitos a considerar que a beneficência não é mais do que a concessão de favores, benefícios aos outros, levando à frente o sino a anunciar a sua ação, o mais das vezes procurando saciar o seu orgulho. Contudo, olha mais fundo o sentido do bem aplicado na caridade que leva e não o da dádiva que envergonha e a machuca, colocando aqueles que a recebem sob a vergonha da necessidade que sentem. Todos marchamos no caminho que traçamos e, embora cada qual carregue a sua cruz, o Mestre ensinou-nos que poderemos ajudar a carregar a dos outros, ainda que não possamos assumir o seu peso total. Sê benevolente e pratica o bem, principalmente com aqueles que tu não podes retribuir,
pois o salário que importa é aquele que possa receber no mundo da verdade. A pobreza, a riqueza, são estados que o homem na Terra vai criando e desenvolvendo. Agora sabemos que, como espíritos reencarnados, tudo aquilo que nos é dado, tudo aquilo que conseguimos, pelo nosso esforço até, são dádivas que o Criador permite que consigamos amealhar para podermos saber fazer aquilo que é o mais difícil, que é pôr a render esses bens, esses valores que nos são concedidos. E pô-los a render de que forma? Da forma mais natural, porque somos todos irmãos, como espíritos criados por Deus, temos a obrigação na Terra de compreender que estamos aqui para nos entreajudar. Este princípio, que é um princípio que todos temos interiormente, todos sentimos, que todos somos capazes de perceber numa situação de riqueza ou de pobreza, que é assim que deveríamos agir, nem sempre, quando atingimos esses valores, quando atingimos essas altitudes de riqueza, como vemos presentemente na Terra, homens que pelo seu trabalho, sim, pela sua dedicação, pelo seu saber, conseguem amealhar fortunas incalculáveis. Fortunas que 7 ou 8 destes homens mais ricos, com uma pequena parte, uma pequena percentagem desses seus valores, seriam capazes, esses valores, de mitigar, vejamos bem, a fome na Terra. Há cálculos efetuados nesse sentido. Mas o homem é isso mesmo. O homem esquece, quando está na sua situação de poder, de riqueza, de abundância, esquece de facto daquilo que é o mais importante. E como se esquece, tem a oportunidade sempre de corrigir. A vivência, sendo uma vivência imortal, a vivência do espírito, mesmo numa situação de reencarnado, vai permitir a esses irmãos, com o tempo, os tais que têm os seus bens, os seus valores, a sua riqueza, mal ou pouco bem distribuída, vão ter oportunidade de passar pelas oportunidades do desgaste, da insuficiência, da mitigância, da pobreza, para sentirem de facto aquilo que não foram capazes de, quando ricos, serem prodigiosos naquilo que seria a dádiva natural que todos devemos ter connosco. Sermos irmãos na Terra hoje ainda é difícil porque não compreendemos bem o ser que somos. Felizmente, que os espíritos superiores, as almas boas que nos têm ajudado ao longo dos tempos, trouxeram-nos a verdade que nos liberta. E Jesus nela falou, mas trouxe através dos seus mensageiros essa oportunidade a todos os homens da Terra, a todos aqueles, pobres ou ricos, desta ou daquela religião, a oportunidade de conhecer aquilo que são, de facto, os nossos verdadeiros deveres. Saibamos colocar-nos sempre no lugar do próximo. Saibamos, sobretudo, interiorizar aquilo que são os 2 mandamentos que o Cristo nos trouxe, que é amar a Deus como o Pai e amar o próximo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que esse próximo nos fizesse. Este capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo fala-nos, num cômputo geral, de que não podemos servir a 2 senhores, ou que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou dai a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus.
traçando uma diferença entre aquilo que são os bens espirituais e aquilo que são os bens materiais. Sendo que dos bens materiais devemos servir-nos para estarmos no corpo físico e para fazermos a nossa evolução. Com certeza que deles precisamos. E que existem aqueles que os têm em excesso. Se é verdade que Jesus falava por parábolas, porque muitas vezes, ou a maior parte dos homens à sua época não tinha conhecimentos suficientes para entender determinados ensinamentos, existem aqueles que todos os homens precisariam de entender, uma vez que ele veio até nós para nos dar as ferramentas, os ensinamentos que nos fariam passar de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, a partir do momento em que com os conhecimentos e os seus ensinamentos nós poderíamos, pelo livre-arbítrio, fazer as nossas opções, fazer as nossas escolhas, para que pudéssemos optar pelas boas escolhas e irmos assim evoluindo. E desses ensinamentos, alguns nos lembramos: o perdão das ofensas, a humildade, o amor ao próximo, como falava o nosso companheiro Eugénio, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, inclusivamente o nosso inimigo. E um que resume tudo isto: fora da caridade não há salvação. Querendo ele dizer com isto que, na realidade, a caridade, que é o amor, não é nada mais, nada menos que o amor em movimento, é a única forma de nós podermos salvar-nos no sentido de atingirmos a perfeição, uma vez que somos ainda espíritos imperfeitos e fomos criados simples e ignorantes. Então, se é a única forma de atingirmos a perfeição, está ao dispor de todos. Quer isto dizer que todos podemos e conseguimos amar. Todos podemos fazer a caridade. Seja ela material, mas principalmente a caridade moral. Mas no que diz respeito à caridade material, esta caridade que vai da esmola até ao amor aos inimigos, passando por várias fases. Então a esmola é sim uma forma de caridade, mas muitas vezes humilha o nosso semelhante. Então não se pode condenar a esmola, mas a forma como ela é dada. Então esta questão da caridade está ao dispor de todos, ricos e pobres. O Evangelho fala-nos também do óbolo da viúva, não é? Que com sacrifício deu aquilo que mais precisava. Então, quando nós fazemos a caridade, não devemos dar aquilo que não nos faz falta, mas sim aquilo que nós precisamos, e na maior parte das vezes é o nosso tempo. Então o amor implica uma série de características que vai inclusivamente até à renúncia, não é? E no caso da riqueza, sendo um talento que Deus coloca à nossa disponibilidade, deve ser posto a render, não propriamente no sentido da ambição e da avareza, mas a render em favor do outro, em favor do próximo, que não passa única e exclusivamente pela esmola, mas sim pela ajuda a que o nosso próximo possa melhorar as suas condições de vida, como também falava o Evangelho de hoje. Então, quando dizemos que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, diz respeito precisamente a essa dificuldade que nós ainda temos de nos desapegarmos dos bens materiais, ou seja, de nos deixarmos servir por eles, não é? Ou de nós servirmos única e exclusivamente os bens materiais, servirmos a Mamon, servirmos a Deus. Essa dificuldade que ainda temos de darmos mais valor aos bens espirituais, à riqueza espiritual, à riqueza moral que nós devemos querer atingir no nosso progresso. Então, todos podemos fazer a caridade, todos podemos
ser beneficentes, não é? Sendo que a beneficência é o fazer o bem ao outro, e para isso precisamos de ser benevolentes. O sermos benevolentes implica nós desejarmos o bem, o fazer o que gostaríamos que nos fizéssemos, sermos indulgentes, não é? Não desejarmos o mal e não vermos o mal para podermos perdoar as ofensas. Assim definem os Espíritos a caridade, conforme Jesus, na realidade, a quis transmitir. Então que Jesus nos abençoe a todos e reflitamos efetivamente sobre o apego que nós temos às coisas que nos devem servir na terra, não é? E o fato de não sermos nós a servir as coisas da terra. Neste momento, vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar ao Senhor Jesus e vamos pedir pelo mundo em sofrimento, pelo mundo, por aqueles irmãos que vivem tão apegados às suas riquezas. Que o Senhor possa tocar o seu coração para que eles, reconhecendo o bem que podem fazer, possam distribuir estas dádivas pelos que mais precisam, aliviando assim tantas dores, minimizando tantas necessidades, principalmente o alimento para o corpo. Nós te pedimos, Senhor, também que abençoes, que ajudes, que envolvas todos aqueles que neste momento aqui estamos em volta do Teu Evangelho, querendo aprender um pouco mais. Ilumina a nossa mente, fortalece, dá-nos força e abre o nosso entendimento para uma vivência mais equilibrada. Que saibamos valorizar a família que temos, começar neste seio familiar a viver de uma forma diferente, a não vivermos tão apegados às coisas da matéria, Senhor. Que na verdade, Deus, que é o nosso Pai, nós possamos lembrar-nos que Ele está sempre pronto para nos atender, que precisamos de seguir e viver a lei que deixou para podermos encontrar a felicidade e a paz. Que todos saibamos, Senhor, combater os maus hábitos, a inferioridade. E pedimos muito, Senhor Jesus, por aqueles que desconhecem os Teus ensinamentos, que não querem sequer ouvir, porque sem conhecer, sem ouvir, será mais difícil, Senhor. Queremos ainda pedir-te por todos aqueles que em espírito possam visitar, possam andar à nossa volta, no nosso ambiente familiar, tantas vezes conhecendo a situação em que se encontram, que eles possam estar presentes e ouvir, e nesse momento em que oramos, em que todos nos vamos doando, possam receber um bálsamo de alívio, que uma luz se abra no seu pensamento, no seu entendimento, para que possam encontrar o caminho que leva até Ti e de Ti até Deus, Senhor. Tem compaixão de todas as inferioridades. O mundo que Te necessita, Senhor, derrama sobre todos, porque Tu sabes os que mais precisam, o alívio, o consolo, mas também o cultivar a fé, o vencer os inimigos que carregamos dentro, que são as nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a servir a Deus, o nosso Pai, e a seguirmos pelos Teus ensinamentos, o Teu Evangelho, que é a nossa bússola para nos conduzir no nosso dia-a-dia. Ajuda, Senhor, esta humanidade sofrida, desgastada, mas ao mesmo tempo, Senhor, ainda tão presa a vícios e prazeres, que as ambições desmedidas
possam ser combatidas pouco a pouco e que nesta humanidade necessitada o amor comece a florir. Sê com todos nesta noite, Senhor. Derrama a tua paz, as tuas bênçãos, a tua luz. Obrigada por tudo, Senhor. Fica com todos esta noite. Que assim seja. Página 12. Na estrada da vida seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caído choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz a espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensina-o a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz a espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz a espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz a espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Estamos a chegar ao fim do nosso Evangelho. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de relembrar que todos aqueles que quiserem acompanhar os textos que vamos lendo e debatendo neste nosso Evangelho podem sempre adquirir ou fazer-se assinantes do Jornal Espírita, uma vez que no dia de hoje falámos de riqueza, existe também a riqueza de conhecimento e que é muito importante, uma vez que conhecendo a verdade ela nos pode
libertar. Então, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Portanto, se quiserem colaborar na divulgação da doutrina espírita, acompanhar também os textos que vamos lendo do Evangelho, podem sempre adquirir o jornal, também oferecê-lo a amigos, a familiares, e assim estarão fazendo também a caridade. Então, podemos continuar nos nossos lares a debater o ensinamento de hoje. Nós vamos nos despedindo, desejando a todos paz e tranquilidade, e é hora sim, agora, de podermos beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa. Que Jesus abençoe a todos. Relembramos que estaremos amanhã com mais uma palestra no nosso canal do YouTube, na sexta-feira, diretamente das nossas instalações, também às 20h30. Então, que Jesus a todos abençoe.